Olá, pessoal, amigos da canção. Eu hoje estou aqui falando com meu querido amigo Fábio Garcês, empresário jovem de sucesso de Aracaju, Sergipe, craque em inteligência artificial, craque em marketing digital, que é dono da CV, que é um CRM para o mercado imobiliário. Vamos conversar com ele, um pouquinho, saber quem que é o Fábio, como ele chegou aqui e sobre o mercado imobiliário. Olá, Fábio. Muito obrigado por estar conosco hoje aqui. Muito obrigado mesmo e parabéns pelo sucesso teu e do CV. Queria começar contigo me contando como você chegou até aqui, Fábio. Vou contar, Zé, mas antes eu quero agradecer esse convite, né, eu diria, de um grande amigo, né, um grande entusiasta da construção civil, né, um cara que a gente começou a se conhecer ali pelo digital, não foi, Zé? E Sim, depois a gente se tornou esse amigo, parceiro, com isso. certeza. Aprendo muito com você e parabéns pelo projeto, porque eu acho que Obrigado. esse papel faz a gente transformar o mercado imobiliário. Perfeito. Bom, dizer como eu comecei, Zé, então essa carinha novinha aqui já está um pouquinho enrugada. São 25 anos sendo empresário, né? Há 25 anos atrás eu montei o primeiro negócio nosso com meu irmão, que foi uma empresa de digital, né? Uma empresa focada para soluções digitais. Logo ali no início ali da era da internet, né? A internet ainda era discada e a gente tinha um propósito muito claro de transformar as ideias de realizações.com dos clientes, né? Tudo aquilo que pensava em se tornar digital, a gente montou essa agência. Meu sotaque não nega, como você disse, sou aracajuano, sergipano, com muito paixão e muito orgulho. E a gente começou aí nessa jornada aí por vários anos, esses 25 anos fazendo agência. Foi quando, há 13 anos atrás, a gente sempre teve um sonho de ter uma solução que a gente chama um produto, né, para vender na internet, que a gente chama SaaS. Zé, o que é isso? É software sobre serviço. Como é que eu posso ter um serviço ou um sistema que replique para o país inteiro? Então, mas não foi assim, vou pensar, então, filosofar o que seria isso. Não. Foi uma dor no mercado de uma consultora nordestina chamada J. Nunes que disse: estou precisando de um sistema de disponibilidade para controlar unidades disponíveis ali mais ou menos em 2012, né? Ele tinha essa dor. Nosso slogan, aquele de transformar ideias em realizações.com, a gente executou essa dor, entregamos uma solução e, de repente, 5 consultoras sergipanas nos procuraram. Eu disse, opa, talvez o filão do nosso produto, do nosso sonho esteja aí. Então, eu com meu sócio, Toninho, e outro sócio que entrou, Gabriel Manzano, cada um com capacidades complementares, né? Eu mais na área de vendas, Isso é Toninho mais na importante. área de processo total. Se não ter sócio, acho É, que você não entrega o que você e imagina. complementar, né? Totalmente complementares, e Gabriel na área de tecnologia, e aí começamos a galgar. Mas eu diria que nesses 13 anos já, que vai para 14 anos de história, os 7 primeiros anos foi aquela loucura, né? Ninguém imaginava o que ia dar. Se o Hoje a gente chama de spin-off, é, totalmente bootstrap. O que é bootstrap? São empresas que não tinham dinheiro de ninguém, investimento nenhum, só com a cara, a coragem, a resiliência e a vontade de transformar o mercado imobiliário. Me mudei praticamente para São Paulo, abri um escritório em Pinheiros ali. A gente pegou o Alphaville como cliente nacional, começamos a participar de eventos e aí de 2018 para cá, a gente chega hoje, Zé, praticamente perto de 1.500 clientes, só o Olha serviço só. CRM, só o software de todos os estados brasileiros. Lembrando que a nossa solução, Zé, a gente quis trazer para o mercado uma metodologia que a gente chama CRM 5.0. O que é isso? A gente faz 3 pilares fundamentais da venda, que é pré-venda, venda e pós-venda, que não adianta vender e não se relacionar com o cliente, né? E 2 pontos que são fundamentais na área de tecnologia: ecossistema e gestão. Pois é. Por isso foi um 5.0. Eu me recordo aqui, Fábio, de como eu te conheci. E aí eu queria que até você tocasse um pouco nisso. A gente se conheceu na pandemia. E eu sempre tenho falado de como nós somos assim muito tímidos e o nosso cliente ele é mais avançado do que a gente imagina. O segundo trimestre de 2020, quando a pandemia estava no auge, São Paulo, Dória era o prefeito e proibiu a abertura de prefeito, não sei se era prefeito ou governador, mas ele mandava em São Paulo. E ele proibiu a abertura de
novos de plantão de venda. De plantão de venda. Ao proibir, a venda normal acabou. Só que naquele período, nós vendemos 75% do trimestre equivalente em 2019. Ou seja, 3/4 das vendas foram feitas sem o contato físico. E a gente aprendeu. Foi aí que eu te conheci, apresentada por uma grande amiga também, que é a Lúcia, da DNA, não é isso? Foi ela que me apresentou. E o Carlos da Gráfica, o Carlos Henrique, nosso querido Carlos Henrique. E aí a gente começou vendo isso. Mas eu queria te provocar, Fábio, primeiro você complementar aí o que o CV faz, mas depois você já de cara falar como que a gente mantém o nosso cliente atendido com essa velocidade de transformações. Há 5 anos atrás a gente não sabia o que era isso. Hoje a gente já está falando de inteligência artificial. Daqui 5 anos vai ser o quê? Então, antes de chegar a isso que você falou, Zé, então o CV faz toda essa jornada, e em 2020 teve um marco, como você falou aí, eu vou contar essa história do nosso conhecimento, que foi a entrada, a gente fez uma parceria com o Cienge, e aí o Cienge entrou como sócio, né? Então, aí nessa jornada de praticamente 4 anos, a gente chega, Zé, nesse mês a 10 mil clientes, construtoras e incorporadoras juntos, né? Então, com o mesmo propósito, transformar o mercado. Voltando para 2020, falando da quantidade de tecnologias, mais uma coisa curiosa, Zé, em 2019, eu vou dizer o seguinte, se vocês cresceram em 2020 70%, por quê? Porque tinham soluções que ajudavam a vender, correto? Se não tivesse emissão de contrato digital, se não tivesse soluções digitais, isso talvez atrapalharia muito o processo de venda, né? Então, em 2019, a gente já estava preparado. Então, sabe aquela oportunidade que passa, mas se a gente não tivesse preparado tecnologicamente, preparado estruturalmente para aproveitá-la, Perfeito. eu lembro, Perfeito. em 2019, a gente já tinha assinatura digital. Perfeito. Já era permitido ali pela portaria. Só que o que acontece? Muitas pessoas não tinham mindset e alguns jurídicos diziam assim, cara, isso aqui não pode fazer. Eu digo, será? Vamos provocar essa evolução. Porque eu quero puxar esse contexto para ir para a sua pergunta, tá? Então, muitas coisas é mindset, muitas coisas é querer realmente mudar, né? Muitas coisas é querer testar. Em 2019, ninguém queria isso, Zé. Lembro-me da Tecnisa, veio para cá em 2020, em janeiro, para fechar conosco, porque ele queria conhecer o nosso escritório e ver se existia. Hoje em dia nem existe mais isso, né? Hoje em dia a gente tem que entregar tecnologia e comportamento. Ninguém quer ir para uma sede da empresa. Eu tinha que ir pessoalmente visitar os incorporadores para ver se eu existia, se não era um avatar. Hoje, 100% das nossas apresentações são desse jeito online. 2020, março, pandemia começa. O CV já estava preparado com assinatura eletrônica. A gente cresce praticamente 300% naquele ano de clientes, porque a gente já estava preparado. Aí eu pego 2020 e venho para esse ano agora. Inteligência artificial, lançada há um ano atrás. Mais do que nunca as coisas serão de forma exponencial. Mais do que nunca teremos que tentar. Mais do que nunca a gente pode errar, sim, mas no erro. Erro, estou falando tecnologia. Claro, claro. Não, mas é isso, né? A gente tem que aprender. Tem que aprender. Tem que aprender. Muitas incorporadoras ainda amigos dizem assim, será que eu mudo o sistema, eu mudo essa tecnologia, porque eu já investi. Ixi, já ficou para trás. É isso aí. Já ficou para trás. Já ficou para trás, mas eu noto uma profissionalização muito grande, uma procura muito grande assim das incorporadoras, né, com interesse, porque a palavra digitalização acho que já passou, cara. Não, isso é já morreu. Agora é a inteligência artificial que a gente pode falar muito forte sobre ela aqui, entendeu? Então, assim, mindset para mim é o principal ponto. Olha, eu concordo totalmente com você. Eu vou primeiro recuperar uma frase, lembrei da Lúcia, que a Lúcia sempre dizia o seguinte: não existe empresa paralisada, existe empresa que evolui ou que regride, sabe? Então, vou dizer, eu acho que isso é uma grande verdade. Mas você fala em mindset, e eu vou agregar só para provocar mais um pouquinho, que o próprio modelo de negócio da construção vai mudar. E é isso que você falou, de você estar com a assinatura digital pronta dentro do CV. Quem não tiver hoje preparado para industrializar o seu processo construtivo, que eu chamo de componentizar, de criar componentes de montagem, vai ficar para trás, porque falta de mão de obra, reforma tributária,
pós-obra e a legislação socioambiental vai cobrar um preço muito grande de quem não entender isso e vai ficar para trás. Mas eu queria continuar porque isso acaba estando diretamente ligado ao teu negócio. Tá certo? Por quê? Porque você, como você faz, você também traz de volta informações, né, Fábio? Você consegue ter, você estatisticamente, você tem quantos empreendimentos hoje no CV que você está dentro do sistema aproximadamente? Olha, hoje, Zé, se eu pego só do CV ali, a gente deve ter em torno de 6 mil ou 7 mil empreendimentos. Ou seja, são 6, 7 mil empreendimentos que realmente é indiscutível. Quando você pega os quase 10 mil clientes lá do Cienge, que é outro tipo de informação. Aí a gente vai para quase 15, quase 30 mil. E tem uma coisa que eu admiro muito em vocês, Fábio, que é o seguinte: quando você cruza a venda com a compra, né? Então você começa a cruzar e fazer esses cruzamentos e obter formas. Eu só falei isso para fortalecer, mas eu queria continuar você falando o que você está fazendo para os teus clientes estarem no momento da inteligência artificial. Bom, o nosso papel, primeiro, é esse daqui que a gente está agora, é tentar evangelizar e multiplicar conhecimento. Pelo nosso, né, eu diria assim, nossa estrutura, né, por nossa distribuição geográfica, tanto a gente como o Cienge, o ecossistema, tanto que a gente tem um Constru Summit, né, que é um evento praticamente que a gente convida todo participante. O primeiro é educar o mercado, evangelizar e apoiar, Zé. Eu acho que esse é o nosso papel. O segundo é disponibilizar tecnologia. Né? Não adianta eu chegar assim para o incorporador, vá atrás de soluções que existem no mercado. Por isso que a gente montou um grande ecossistema, né, junto com o Cienge, que esse sistema, se eu olhar de forma ampla, eu falei no início que o CV faz, pré-venda, venda ou pós-venda. Quando eu vou para o nosso ecossistema, Zé, eu vou para o aspecto mais amplo de tudo que constrói uma obra, que é pré-obra, obra e pós-obra. E quais são os pontos importantes e necessários da tecnologia para isso? Tanto é que do nosso ecossistema a gente tem mais de 7 empresas já interligadas como sócias, e em volta dela a gente tem mais de 50 empresas do ecossistema. Então, se eu pego um incorporador, Zé, como um exemplo, Zé, Carlos, eu vou oferecer com uma solução, que essa solução vai te dar eficiência. Eu escuto você falando muito sobre isso. Que a eficiência vai ser isso, reforma tributária, baixa mão de obra e ainda mais essa questão do meio ambiente. Então, quem tem que buscar é eficiência, fazer mais com menos, Claro. ser mais produtivo. Claro. E o único que faz isso é a tecnologia, Zé. Eu sempre digo, e a tecnologia hoje é acessível. Antigamente era muito alto o investimento. Tem cliente que paga R$1.000, R$2.000. Mas eu vou dar um dado para vocês: 65% dos clientes que fecham o CV não tem nenhuma solução tecnológica. Você acredita? Ou é Excel ou é no papel. Aí você diz, como assim? É um empreendimento de 30, 40 milhões, né? Não existe empreendimento que vai lançar menos do que isso. Né? Então, como é que você não tem esse controle tecnológico? Então, assim, o nosso objetivo primeiro é ter a espinha dorsal, é ter o básico bem feito, é ter o feijão com arroz, tá, Zé? Porque se eu não tenho um feijão com arroz, eu não imputo as informações. Se eu não imputo os dados, ele não gera informação. Perfeito. Entendeu? Então, assim, primeiro tem que ter as tecnologias, os sistemas para você ser mais escalável e ser mais eficiente. Lá você imputa os dados. E eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, é o seguinte: você tem que descentralizar seu negócio para centralizar suas formações. O que é isso? Perfeito. O corretor da ponta tem que lançar a parte dele. O cara de lá do stand de vendas do atendimento. Aí depois o cara da engenharia com o aplicativo dele tem que lançar lá no Constru Marketing. Daqui a pouco tem que ir no Prevision o engenheiro lançar. Porque tudo isso é input. E desses inputs eles geram informação. Perfeito. Você sabe, te cortando um minutinho, Fábio, é assim, tem gente, eu diria assim até muitas vezes irresponsavelmente, falando de IA, como se IA caísse do céu, como se IA não fosse um processo de evolução dentro de informações existentes. Daí, se eu criar um IA dentro de informações furadas, dentro de informações de baixa qualidade, o que eu vou ter? Um IA maluco. Isso é lógico. Então, isso que você está colocando, é muito legal que você bata nisso, a importância que as empresas têm de ter o máximo possível de informações para elas poderem fazer a gestão moderna da sua empresa.
Isso, Zé. E assim, aí eu gosto agora falando efetivamente da IA. A IA, primeiro, ela não nasceu agora, né? A IA, desde a época de você ler um cheque que botaria das máquinas. Então, tinha IA em tudo. Só que a IA não era generativa, você não conversava com ela. E aí eu vou pegar até o GPT, que é o que todo mundo conhece. O que significa GPT, Zé? Não sei se você sabe. Assim, a palavra G é de generativa. P é disso, é preparação, é material, é insumo, é a quantidade de dados que ela pega no mundo da internet. Então, mais do que nunca, você tem que ter um site bem feito, mais do que nunca, você tem que ter muito conteúdo na internet, porque ela vai buscar de algo, que é o P, né? E o T é transformação, transformador. Então, o GPT é exatamente o que você falou. A IA é uma generativa, é uma capacidade de ela criar e desenvolver e fazer em cima de uma fonte de dados. Então, se a gente não gera muita fonte de dados, se a gente não gera muito dado, a gente nunca vai conseguir usar o IA efetivamente. Né? Tanto é que no CV a gente lançou a IA dentro do produto, de inteligência de leitura do documento, com inteligência de ler os dados do incorporador para responder. Porque no final, Zé, você não quer ver um dashboard ou você não quer ver uma tela com vários indicadores. O que é que você quer? Ver o que você está precisando da informação naquele momento. Cara, eu quero ver minha velocidade de venda. Ela vai lá e te responde. Você sabe que dia desses, isso que você falou é fantástico. Dia desses eu estou conversando com um alto executivo e eu estava falando exatamente isso que eu falei agora, que a necessidade de ter informações e coisa e tal. Daí ele pegou e me disse o seguinte, Fábio, literalmente o que ele me disse. Botou no ar, assim, na tela, eu estava fazendo online a discussão com ele, a reunião com ele. Ele diz, ó, semanalmente eu recebo esse PowerPoint aqui com 150 lâminas. Você quer que eu vá para 151, 152? Eu não aguento 150. Ou seja, não me incomode com mais coisa. Eu preciso é que você me simplifique a vida. Isso que você está falando é exatamente isso. Eu tenho que ter um input com muita informação, mas tem que ter algum tipo de mecanismo que concentre isso e entregue a quem decide a informação que ele precisa. Aí eu queria te perguntar, Fábio, como que o CV hoje está provocando isso e começando a entregar para os seus clientes? Vamos lá, o CV está analisando todos os caminhos e a gente está chamando AI, que é inteligência artificial dentro da operação, para ver como eu sou mais produtivo, tá, Zé? Tá. E o AI out, que é inteligência artificial fora do nosso negócio, que é aquilo que vai ter impacto com quem? Corretor, imobiliária, cliente e correspondente bancário, tá? Eu tenho que lembrar que tem todos os arestas. Quando eu vou para dentro de casa, a gente tem inúmeras soluções dentro de casa de operação. A gente hoje comunica nosso cliente por WhatsApp, manda contrato por WhatsApp, nosso cliente já tira dúvida por WhatsApp, e a gente já tem base de conhecimento por WhatsApp, tudo com inteligência artificial. Não é chatbot, né? Não é chatbot. Pelo amor de Deus. Inteligência artificial, não. Chatbot é um horror aquele troço. É horror, não. Aqui é o seguinte, ela já entende o Zé e ela já sabe o que o Zé perguntou e de forma sensível ela já tem resposta. Eu vou dar um exemplo prático de dentro de... Você tem alguma coisa que você pudesse botar para a gente, que daí a gente coloca aqui na tela? Posso mandar alguns exemplos para você. Tá bom, a gente coloca. A gente tem uma Itaninha, que é a nossa líder de suporte. Lá, quando alguém quer tirar uma dúvida de um produto, antigamente, eu quero cadastrar uma tabela de preço, tinha que ir numa base, tinha que ligar para alguém, você bota lá, tem essa dificuldade de tabela de preço, ela vai conversando com você, ela já vai dizendo os lugares. Pois é, vamos fazer isso, Fábio, vamos colocar, a gente coloca aqui no vídeo, e daí as pessoas ficam sabendo, e você coloca o teu contato ali, qualquer coisa, quem tiver algum tipo de dúvida que entre em contato. Eu acho que é isso. Então, esse inteligência artificial de falar com o cliente é fantástico, né? É isso. Aí eu estava falando de cá, agora fora de casa ali, principalmente clientes, no final do dia é o WhatsApp. Claro. Forma de comunicação no Brasil. Sim. Então, hoje a gente já tem SDR digital, que a gente chama SDR Magic, que o cliente pelo celular está lá buscando 10 horas da noite, e aí a conversa. Zé, você tem condição de botar o sotaque nela, a forma de falar, de acordo com o regionalismo, e ela vai consumindo as informações e marca uma visita. E aí, depois disso, o que é que ela faz? Joga para um corretor da fila da vez. Aí depois ela tem uma secretária do corretor, porque, Zé, qual é o grande problema que a gente escutou? O corretor não vai alimentar sistema. Essa secretária do corretor, através de IA, já fica, Zé, imagine você um corretor. Olha, você tem uma tarefa para hoje, lembre que você tem uma visita. Como é que foi a visita? Quer me mandar um áudio para eu registrar para você?
Eu transcrevo o seu áudio para você, imagine, isso é uma secretária do corretor com inteligência artificial no seu WhatsApp. Pessoal, esse QR Code que está aqui, vocês conseguem entrar e ver materializado aí tudo o que o Fábio está falando. Mas continue, Fábio. É isso aí, eu vou botar aqui que são todas as iniciativas de inteligência artificial. Então, no final do dia, melhora a experiência do comprador de imóvel e termina todo mundo envolvido sendo mais produtivo, Zé. Então, a documentação, Zé, tem maior risco da construção civil, até de lei geral de proteção de dados, do que mandar um contra-cheque. Muitas vezes você manda um contra-cheque, Zé, 10 pessoas se envolvem com aquele contra-cheque. É o menino do stand, é o corretor, é o cara da imobiliária, é o secretaria de vendas, depois vai lá para a área jurídica e depois financeira. É um risco que você tem que você não calcula, né, Fábio? Que pode ser feito tudo dentro de uma esteira digital. Você manda para o WhatsApp e ela já vai, ou você entra no aplicativo nosso, totalmente autosserviço. Pessoal, nosso cliente já está você, né? Nós já estamos no iFood, no Uber, no tal, e o nosso negócio não está, né, Zé? Então, assim, você entra no aplicativo, sobe o documento já é transcrito aí, a gente... Pessoal, vou insistir, entre nesse QR Code e vocês vão ter o exemplo de tudo que já existe hoje, que às vezes a gente pensa que não existe. Né, Fábio? Já existe, já está disponível, já está liberado. Né? Isso tudo para ser mais produtivo. E aí eu me lembrei agora que você falou das 150 páginas, eu até vou sugerir aqui, quem estiver nos assistindo, entrar numa solução de IA chamada Notebook LLM. O que é que ela faz? Se você joga tanto um vídeo seu, ou você joga aquelas 150 páginas, ela vai criar um podcast interativo jornalístico. É inacreditável, Fábio, é inacreditável isso. Não sei se você já viu. Eu já vi. Eu com o Fabrício fizemos um debate aqui de uma coisa sensacional, que é uma pessoa que eu quero trazer nos próximos dias, que é o Dimas, tá? Sobre a experiência indústria automobilística versus o mercado imobiliário. E aí, a apresentação dele, o Fabrício colocou nessa ferramenta. Cara, virou um podcast de um PowerPoint. Inacreditável. Imagine, Zé, você tem reunião no seu trabalho, né, uma construtora, durante o dia inteiro, sobre materiais das atas de A, e ela resume em 5 minutos o que aconteceu o dia inteiro do seu time. Porque ela pega a entonação e as pontos principais importantes. Então, imagine em 5 minutos você ter uma noção com um podcast jornalístico. Notebook LLM, é fantástico. E é gratuito, Zé. É gratuito, ainda por isso é o melhor. Ela é gratuita, lógico que tem crédito, mas a maioria das soluções é R$100, R$150, R$180. Sim. Então, é totalmente disponível. Né? Como é que você vê isso, Fábio, no futuro do mercado imobiliário? Porque, assim, o que eu vejo? Que cada vez que o CV faz uma proposta dessas que ele incorpora, ele facilita o mercado. Ele torna o mercado mais produtivo, mais eficiente, mais aderente ao nosso cliente. Né? Como é que você vê isso como assim, impulsionador de mercado? Total impulsionador de mercado, total impulsionador. Primeiro que a gente vai se tornar ser mais produtivo. Se a gente se torna ser mais produtivo, você vai ser mais eficiente nas pessoas. Você para analisar, 30%, 40% de qualquer ser humano, principalmente na corporação, ele está fazendo retrabalho, refazendo planilha. Boa essa. Depois eu queria que você reforce esse ponto do retrabalho. Aquela coisa que você mostrou as mãos, 10 pessoas mexendo com contra-cheque. Isso é retrabalho na prática. Total retrabalho na prática. Total é ser improdutivo. Né? Eu estava assistindo aqui lá no Netflix, até esses dias, quem gosta de assistir muito material, Zé, que é Como Pensa a Cabeça de Bill Gates no Futuro. Né? Então, ele contando um pouco sobre inteligência artificial, como ele vestiu no OpenAI, ele dizendo, cara, no futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas eu estou muito otimista, porque ele diz, cara, a gente tem uma grande chance. Aí ele fala de saúde e educação, não estou falando nem da construção civil, o quanto vai ser revolucionário, porque falta médico e falta educação no mundo inteiro, correto? Falta tudo isso. Claro. E com a IA você vai ter essas duas coisas. Então, o nível, vai ter desemprego de forma geral, pode ter, como todas as revoluções tiveram. Teve uma relocação. Relocação. De obra, né? Relocação. Relocação de mão de obra, entendeu? Mas eu tenho uma coisa, uma certeza, assim, ninguém vai ser substituído por uma IA, mas sabe quem vai substituir? Um ser humano que utiliza IA irá substituir quem não utiliza. Isso é claro, isso é fato. Você sabe, Fábio, que lá atrás a gente criou um programa na CEBIC, quando eu estava lá,
chamado Futuro da Minha Cidade. E a gente dizia assim, a frase: já que a mudança é inevitável, você quer ser refém ou protagonista? Nós optamos por ser protagonistas. Então, acho que vale a mesma coisa para o IA. Né? Vamos dizer, ela vai acontecer. Você vai ser refém, vai a reboque, ou você vai ser protagonista? Eu e você aqui queremos ser protagonista, né, Fábio? Não vamos ser... Total, nós temos que ser enquanto tecnologia, senão o nosso negócio fica passado. Agora, Zé, também a gente tem que, não precisa ter uma ansiedade absurda, quero estar conectado com tudo, quero implantar tudo. Não, pessoal. Tem seu tempo de entendimento tecnológico. O que tem que fazer é, aí eu vou levar um tema aqui que é importante, que a gente chama AI First, que é inteligência artificial em primeiro lugar. Então, todas as decisões ou processos na sua construção, na sua incorporação, pense em tentar colocar a IA em primeiro lugar. É isso, treine seu time, multiplique seu time, né? Vá atrás de empresas que tenham treinamento, vá atrás de consultores, a gente sugere alguns, eu posso até botar o nome de algumas empresas que vai dar treinamento dentro do seu negócio, várias incorporadoras. A gente está colocando aqui na barrinha aí, depois você passa. Isso. Empresas que a gente sugere que vocês contratam, eles vão em loco presencial. Então, é uma mudança de cultura, é uma mudança de mindset, e o nosso papel é treinar nosso time também. Né? Não adianta a gente não ter nosso papel, e é um papel que eu chamo drop-down, que é isso, é um papel que tem que ser de cima para baixo, Zé. Isso. Não adianta muito também bom. A gente dizer, eu quero, exemplo, quando eu vou para o meu negócio CRM, eu vejo muitos donos de incorporadora grandes, ou diretores, presidentes, empresas abertas na bolsa, que dizem assim, o pessoal não está usando o sistema. Eu digo, você usa? Não, nunca usei. Cara, então assim, não precisa ser operar, mas você entender o seu negócio. Isso. Né, para ser, bom, a liderança é aquele líder exemplo, é o líder que faz acontecer, entendeu, Zé? Então, assim, é uma grande oportunidade, como você falou, né? Então, a gente não tem como deixar para trás, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e estamos no momento certo, isso, pessoal. Claro. Vou dizer, as palavras das pessoas que convivem conosco realmente estão no tempo que devia estar. Mas, Fábio, você sabe que no Consc Summit teve um rapaz lá que deu a palavra, me esqueço agora, era professor, acho que eu sei que ele está no comitê do OpenAI lá. E ele falou uma coisa que eu achei sensacional, a palestra de abertura do Consc Summit, que ele diz o seguinte: para você saber se tem luz elétrica, você enfia o dedo na tomada, você liga alguma coisa ali. É a mesma coisa, IA. A IA você não vai enfiar o dedo na tomada para ter a luz elétrica, nem você vai pegar a IA. Você tem que entender que você vai botar o liquidificador, vai botar o computador, vai botar a geladeira para utilizar da energia elétrica. Não é isso? Então é a mesma coisa. Tem que ver qual é a tua dor e como esse tipo de ferramenta pode fazer. Sabe o que eu senti já, Fábio, muitas vezes? Que as pessoas... Às vezes, a gente acaba tendo acesso a muita informação e a gente vai falar com as pessoas, não passa pela cabeça delas que aquilo pode ser atendido, aquela dor dela. Então, eu queria te provocar para que você, vamos dizer, falasse de alguma forma, como é que essas pessoas... está me doendo aqui, vou no médico. Né? Agora, devia ser a mesma coisa. Eu estou tendo esse problema... eu tenho como resolver, o meu fluxo, a minha venda, o desconhecimento do que está vendendo, do que não está vendendo, por que esse negócio não está vendendo, por que aquele vende. Como é que você acha que uma pessoa dessas deveria proceder? Imagine, Zé. Uma palavra imagine, eu tenho uma palestra que eu começo com ela, imagine. Então, imagine o seguinte cenário. Primeiro, você baixa o ChatGPT no celular, no computador de vocês, assim, quem estiver nos assistindo. Eu digo porque aqui é o mais conhecido. Tem vários, eu podia fiquei falando de vários, mas vamos para o ChatGPT. Aí, isso que você acabou de falar, muitas vezes você não sabe nem o que perguntar. Nem o que perguntar, perfeito. O que deve perguntar. Então, exemplo. Cara, eu quero que você seja um especialista, né, em mercado imobiliário. Né? O importante é o prompt. E quero que, entendendo que eu trabalho com Minha Casa Minha Vida, a minha região é São Paulo, né? Analise a legislação local. E eu quero que você diga por que eu não estou com o percentual de venda tão rápido, quais são as ferramentas digitais, ou offline, ou presenciais, que eu preciso para vender. Ou melhor, me sugira perguntas que eu tenho que fazer para você me ajudar a eu entender. Zé, ela vai te responder.
ela vai dizer, Zé, então vamos lá, ela vai fazer 6 perguntas para você, 10, 12, 15, e você vai interagindo com ela. Imagine você ter você ter melhor conselheiro de vendas imobiliárias do mercado. De graça. Imagine você tiver o melhor engenheiro do seu negócio. Eu vou para o meu mundo, tecnologia. Eu pego minha apresentação de conselho, jogo lá dentro, e eu disse, eu quero que você seja Bill Gates, Elon Musk, eu pego 5 ou 6 caras que para mim são referência, pense como eles pensam e analise como eu devo apresentar meu projeto. Cara, ele vem com os argumentos. Não, Então, assim, agora uma coisa, ali não significa que você tem que copiar ela alucina. Isso. Ali é o objetivo orientativo. Aí que é o senso crítico nosso, é o conhecimento nosso, Isso. é o feeling nosso, porque ela vai alucinar. Né? Mas o mais importante é você ler e entender. Não pegue, copie e cole e diga, é isso que eu quero. Esse ponto eu queria colocar aqui para você. Dia desses, um amigo, sabendo, ele precisava fazer uma apresentação sobre um tema, sabendo que eu conhecia daquele tema, ele pegou e me mandou para ver o que eu achava. E eu não gostei. Tá? E eu não gostei. Daí peguei e respondi para ele, eu posso mexer? Ele disse, fique à vontade. Aí eu peguei, entrei no ChatGPT, não entrei no ChatGPT, não foi isso que eu fiz. Eu peguei e fiz, joguei para fora, assim, pontos que eu achava fundamental estarem naquela apresentação dele. Mandei, mas no bruto, sem ChatGPT. Mandei para ele. 2 minutos depois ele me devolveu aquilo arrumado, pontuado, tudo. Eu disse, está vendo? Agora você fez a pergunta certa para o ChatGPT. Né? Ou seja, ele tinha feito a mesma coisa, só que com a pergunta mal feita. Né? Então eu acho que isso que você está colocando é fundamental. Nós temos que acertar a pergunta para a inteligência artificial. Isso é insubstituível. Isso é insubstituível. E aí eu gosto de comparar, se você tivesse uma secretária, uma estagiária ou alguém, você também teria que fazer o briefing correto, a conversa correta, a pergunta correta, as provocações corretas. Claro. Né, Zé? Você fala muito isso. Se a gente não orienta as pessoas, né, se a gente não explica para as pessoas, ela não vai fazer o trabalho correto. Né? Eu estava hoje, logo cedo, antes de vir gravar com minha equipe, hoje, cara, Zé, exemplo, eu tenho muita coisa que eu tenho que demandar para o nosso jurídico para validar. Antigamente, você tem que marcar uma reunião, mandar um áudio explicando. Né? Hoje, você vai para o ChatGPT e diga, eu quero que você seja um especialista jurídico no seguinte tema. Eu quero que você faça um modelo para mim assim, 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 assado. Ele me manda o modelo, me manda o contrato já pronto. Aí, o que é que eu faço? Mando para o nosso jurídico, para ele validar, para ver se ele não alucina, para ver se ele não inventa lei que não tem. Só que você já manda uma coisa já mastigada. Sim. A minuta você tem, né, Fábio? A linha você tem. É isso aí. Fabio, esse papo é tão bom aí, eu acho que a gente ficaria. A gente passa o dia. Mas eu queria muito, agora, para a gente ir já para o final, me dizer como é que você vê. Você vê daqui. Eu sei que é uma coisa meio louca, mas vamos dizer, daqui 5 anos, como você acha que esse nosso mercado estará? Como é que ele estará funcionando? Porque eu vou te dizer uma coisa que é uma preocupação minha. Isso a gente analisou no Construção 2030 lá da CEBIC, que a velocidade do software na construção é muito maior do que o do hard. Tá certo? E isso o que acontece? É aquele time que às vezes deixa um buraco entre o meio de campo e ataque e a defesa. Sabe? Então, como é que você já sente alguma coisa desse tipo? Vamos dizer, a gente tem que melhorar o canteiro para ele poder acompanhar o que a gente está fazendo no software? Eu vou tentar responder de 2 jeitos. Um, o consumidor, e aí depois o hardware e o software. Primeira coisa, com a inteligência artificial na veia, vai ser as coisas muito exponenciais. Mas uma coisa é muito clara, o ser humano valorizará ainda mais o seu imóvel e o canto que você existe. Perfeito. Correto? A pandemia nos ensinou isso, né, Fábio? Nos ensinou isso. A pandemia nos ensinou isso. Copiamento nunca vendeu tanto em corporação, nunca vendeu tanto. Então, assim, eu acho que nesses 5 anos é uma baita, né, oportunidade de as pessoas valorizarem seu canto. Claro. Verdade? Por quê?
Você vai trabalhar talvez mais no seu ambiente de trabalho, a pandemia está clara. Então, nos próximos 5 anos, o consumidor terá mais tempo, será mais produtivo e mais inteligente e valorizará mais isso. Mais crítico. Oportunidade. Mais crítico. Mas vai valorizar seu canto, né? Vai morar em lugar bem. Claro. Segunda coisa, macroeconomia. Eu acho que essas mudanças de regulamentação, né, e tudo em relação a aumentar o percentual da construção civil no PIB, né, com financiamento bancário ampliado. Então, cara, eu acho que a gente está chegando a 10%, né, Zé? Vai chegar a 20%. Então, pô, a gente vai ter uma oportunidade gigantesca. Claro. O déficit ainda é gigantesco no Brasil. Ponto. Agora, vamos lá. Hardware e software. Bom, como você já falou, reforma tributária. Já está aí, está posta. Vai ser durante os 5 anos. Então, a industrialização tem que ser uma realidade. Senão a conta não vai fechar. Isso. Então, no hardware, ele não acompanha o software, concordo. Mas eu tenho uma legislação que é a reforma, que vai ampliar isso, vai meio que obrigar isso. Eu tenho a mão de obra, então aí entra o robô. Porque quando você olha um robô, a gente diz assim, o robô nunca vai ser não vai ser tão capaz. Só que se você conecta IA com robôs, os próximos 5 anos virá, sim, um robô que será o operador simples ali. Aquela industrialização que você viu no campo e no automóvel, cara, Zé, eu acho que a robotização vai vir, sim. Mas eu acho que isso vai estar dentro da fábrica, viu, Fábio? Aí sim, ok, pode estar na Entendeu? fábrica. Eu acho que menos... o que eu vejo... sobre isso, eu acho que é até legal eu colocar isso. Como é que eu vejo? Eu vejo esse robô, por exemplo, quando você vai na fábrica de casa lá da Alea, quando você vai do steel frame, você já tem o robô que ele abre o buraco das esquadrias, ele já coloca o tubo, ele já não sei o que, a tubulação, ou seja, dentro de uma fábrica. Daí você vem com aquilo, um componente, e pimba, e monta lá dentro da obra, tá? Eu acho isso. É o robô, talvez não na ponta da obra, mas é o robô já na industrialização entregando pronto. Então, assim, eu vejo uma oportunidade gigantesca. Então, se a legislação versus a reforma vai obrigar tecnologias, então o hardware vai. O software, como você falou, cara, mais do que nunca... Vai voar. Fábio, olha, bicho, sinceramente, é que senão fica muito comprido. Nós vamos voltar a conversar esse assunto aqui. Esse assunto é bom demais, mas eu queria te agradecer, te parabenizar, porque na tua juventude você já fez tanta coisa, você esqueceu de falar uma parte que eu conheço da tua vida, né? Que é essa parte de publicações e coisa e tal, que você tem muito forte, né? Mas parabéns pela tua inteligência, a tua capacidade, o teu empreendedorismo. Eu vejo que hoje a gente está cada dia mais se limitando a regrinhas, a gente se limita, e você não, você é um cara com a ideia muito aberta, com a ideia muito oxigenada e pensando no futuro. Muito obrigado por estar aqui conosco, mostrando para nós tanto conhecimento. Ô Zé, e assim, eu só queria falar uma coisinha antes, que eu me lembrei agora, o IDI que nós lançamos, né? Sim. Quem não conhece, acho que botar um link aqui, Índice de Demanda Imobiliária, que a gente tem que replicar esse projeto que você abraçou junto com a CEBIC, que está sendo espetacular para o mercado. Né? E sobre as palavras, eu que tenho que agradecer. Zé, quando a gente tem paixão no que a gente faz, né? O tal do propósito do que a gente faz, a gente gosta do que a gente faz, um negócio que nem ele a gente aprende. Diz assim, Fábio, como é que você gera tanto conteúdo? Então, quem tiver interesse, você vê na prática, entra no nosso site, já geramos mais de 100 episódios, porque a gente tem paixão, a gente gosta, a gente é antenado, a gente tem um propósito disso, Zé. Então, o resto é muito fácil, né? A gente vê tudo como oportunidade, né? Não como desafio, né? Então, Zé, eu que agradeço de ter um mentor, um conselheiro, um amigo, que me orienta, me explica, me ensina, porque é outra coisa que eu quero dizer, pessoal. Tenham sócios, fiquem conectados, tenham paixão, mas tenham companheiros, conselheiros, parceiros, que nem Zé Carlos, que faz a gente abrir nossa mente sempre e aprender muito sobre o mercado. Eu que agradeço essa parceria de sempre. E vamos juntos, né, continuar transformando esse mercado imobiliário. Certeza. Pessoal, esse foi mais um episódio aqui do nosso Falando de Construção, com o Fábio Garcês. Esperem, e brevemente nós viremos com um novo episódio para vocês. Muito obrigado.